podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 309 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana, que transforma a minha vida todos os dias. From this morning. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lucas Pedro, que sugere que nós devemos ser como cobras para nos renovarmos todos os dias. Ai. Meu nome é Lucas Pedro, eu tô aqui com o Paulinho, que tá em busca de transformação também. Aê! Olha que legal, mesmo. gente. Busca e transforma, amor. Todo mundo aqui com nomes compostos. Eu, Paulo Roberto, Lucas Pedro e Adriana Maria. Aqui com... Maria. É a Adriana só. Acabei de descobrir que eu era escrava, então tudo bem. Por que você é escrava? Do Conta aí. Nascimento. Conta aí, Pedro. Por quê? Porque a gente perguntou pro Pedro que... Lucas Pedro, você tem sobrenome? Ele falou, tem. Como que é? Dos Santos. Mas você não usa por quê? Porque eu sou propriedade da família Santos. Dizem, se você tem Aí, do, ou da, Jesus. ou de no seu sobrenome, segundo o nosso historiador aqui, Lucas Pedro, é proveniente dos escravos, porque você era... Propriedade de alguém. Porque se você é só Santos, aí você é o proprietário. Proprietário. E se você é do Sim, Santos, você é o senhor proprietário. feudal. Propriedade. Você é um escravo. Eu sou uma escrava. Adria do Nascimento, eu sou de Gaspari. Você é tudo junto, né, amor? Então, Muito bem, e a gente tá aqui com o Lucas Pedro, autor do blog Transformai-vos e autor do livro Transformai-vos também, e que ele vai falar com a gente aqui sobre a transformação e a renovação que a gente precisa no nosso dia a dia, como buscar essa renovação, o que você precisa esperar pra buscar essa renovação, né, Lucas? A gente vai descobrir que não é muita coisa. O processo da renovação, né, amor? O processo da renovação, porque esse é o último programa de 2016. Olha isso, resolução de ano de 2017. Sim. Pra você preparar-se pra transformação, não deixa pra 2017, mas a gente vai falar com vocês aqui sobre essa transformação. Não, eu ia falar que as minhas resoluções de 2017 eu já fiz, mas tô preparada pra transformar agora, de novo. Transformar a resolução? Não. Tá bom, então é esse programa aqui, especial de fim de ano, olha só, todos de mão dadas aqui, cantando Este é um Novo Dia, do novo tempo que começou, e a gente vai se preparando aí pro ano que vem. Lucas Pedro aqui com a gente vai falar sobre transformação. Esse livro que você escreveu, quando é que foi que você escreveu o livro Transformai-vos, Lucas? Eu escrevi ele em 2014, mas na verdade é um livro que está sendo escrito desde 2004, quando eu comecei com o blog. Que a segunda parte do livro, ela contém 100 textos extraídos do blog sobre o meu processo de transformação nesses 10 anos. Quando você começou o blog, você na verdade até estava um pouquinho longe de Deus, né, digamos assim. Isso, Então, eu sempre fui cristão, nasci em denominação cristã, reformada, mas com 20 e poucos anos eu me afastei porque eu senti que eu estava vivendo uma religiosidade da família. E Nossa, não é muito comum isso. É bem a época, tá vivendo a religião dos pais, né? Gerar essa crise, né? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, da época da faculdade, né, que você começa a questionar muitas coisas na sua vida, e isso fez você se afastar por não estar enraizado realmente naquilo que você sentia crer, né? Isso mesmo, E aí eu comecei com os desenhos, o desenho do cérebro, do coração e da mão, mas numa atitude crítica. É por isso que eu falo que o livro, ele tem um tom de crítica e um tom de esperança. Crítica porque eu senti a falta de ver transformação real nas pessoas, mesmo dentro da igreja. Sim. Então eu comecei a escrever esse texto meio que de fora para dentro da igreja. Então foi nesse processo que eu comecei a publicar o meu processo de retorno também, porque depois disso eu voltei para a igreja, para atuar com a minha fé mais sólida, mas sempre no processo de transformação, né? E aí esse livro vem com os textos desse blog e uma grande introdução aqui até, né, de 4 capítulos em que você fala sobre essa transformação que a gente vai conversar hoje aqui, que vai servir de introdução para quem se interessar pelo livro também, olha aí. Olha, é verdade. Ou se você não quiser comprar o livro, todos os textos estão no blog. Não, tô brincando.
Realmente. Gente, mas vou te falar, é um ótimo livro pra você dar de presente também, porque igual ele falou, além de ser uma crítica, é uma esperança também, né? Sim. De transformação pra que ela, não tô falando de você ouvinte, mas sabe aquela pessoa que você conhece e fala, não, essa pessoa precisa mudar? Então, esse livro, ele te dá a esperança de que o evangelho pode penetrar até as mais profundas entranhas de um coração empedrado. Não, eu tô brincando, ele serve pra mim e pra você. Sim. Porque assim, o que eu achei mais interessante, igual você falou, eu fiz as contas, não bateu não, viu? Você falou que começou a escrever em 2014, com experiências de 10 anos, daria 2024. Não, Dri, é pra trás, 2004. Você vai pra trás, a experiência. Tá bom? Vamos voltar, vai. 2014 menos 10, 2004. 2004 você tinha quantos anos? 2004. Amor, vai pra outra conta. 26 anos você tinha. 2004. É isso. Olha, conta rápida aqui. Cara, das a edição é uma beleza, né? A edição. Pode parar. Sem edição essa parte. Foi conta rápida. Vai. Aí você escreveu durante esses 10 anos toda essa sua experiência. Isso. E essa transformação que você viu na sua vida a partir dos textos, só pra gente falar um pouquinho da sua experiência de escrever, né? Sim. Porque todo mundo, às vezes, tem essa vontade de escrever, mas não começa, né? Um dia eu vou começar a escrever, um dia eu vou começar a escrever. Um dia eu vou fazer um vlog. Como que foi essa evolução nesses 10 anos de você escrevendo? Como é que foi essa transformação que aconteceu na sua própria vida durante esse tempo? Interessante você perguntar isso, porque existem textos no livro que são nitidamente mais imaturos do que outros. Porque e eles estão na ordem da evolução ou não? Não, eu tirei da ordem porque, primeiro que eu não gostaria de tirar eles por eles serem imaturos, porque é uma espécie de memória, é uma espécie de homenagem, mas eu misturei justamente para dar esse tom de não cronológico. Eu não queria o tom cronológico que o blog tem no livro, né? E para ficar confuso mesmo, para a pessoa entender que o processo é permanente, né? Mas sobre essa questão de escrita, é algo interessante. Eu não gosto de ser chamado de escritor, eu não gosto que chamem os outros de escritor, porque você simplesmente escreve. Não existe essa de você falar, esse termo escritor impede muita gente de escrever. É verdade mesmo. Você escreve, simplesmente. Se você sabe escrever, você escreve. E esse é o potencial que a internet dá pra gente, né? Isso é muito legal. Como que isso popularizou, né? A escrita e como foram descobertos tantos talentos, né? Porque antes, pra pessoa ter os seus textos lidos, era muita dificuldade. Ou ele tinha que distribuir pros amigos, ou tinha que tentar publicar num jornal, ou fazer um livro, na dificuldade que era conseguir uma editora pra publicar. E no seu caso, inclusive, você fez totalmente independente, né? Não tem nenhum selo de editora aqui, nem nada. Não tem. Foi uma parceria com um cliente que tem uma gráfica e eu consegui fazer com ele ali e tá independente, totalmente independente. Legal. Eu admiro muito legal mesmo, essas iniciativas independentes, assim. E por que você resolveu escrever assim? Eu vi que no começo teve uma grande discussão sobre a forma como as pessoas estão vivendo hoje, essa questão da não linearidade em tudo que faz, assistir um filme pela metade até o final, isso você até mesmo relata, de assistir vários videozinhos, pequenos curtos vídeos no YouTube, mas muito difícil às vezes a pessoa parar pra assistir um vídeo gigante, comprido, um documentário, uma coisa assim, e ler revista só capa, meio e fim. Ou de trás pra frente, né? Ou de trás pra frente. Como que você traz, assim, pra esse público essa questão importante e necessária de uma renovação, de uma transformação e de uma busca por uma transformação? Então, o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o saiba, que é a questão do conhecimento do evangelho pela palavra de Deus, pela linguagem. Então, o que eu provoco o leitor no primeiro capítulo é para que ele busque o evangelho genuíno dentre uma infinidade de evangelhos distorcidos que a gente vê hoje pela internet, pelos canais de YouTube, pela rede de televisão. Então, assim, o mais importante e o primeiro passo é se debruçar sobre a palavra de Deus. É isso que eu coloco. Nenhuma transformação vai acontecer sem esse conhecimento, né? Não, até porque Deus se revelou pela palavra, pela linguagem. Sim. Então, se você busca isso, tenta buscar se aprimorar, se transformar
transformar no evangelho por vias alternativas, você não vai... Então, a primeira coisa, a pessoa tem que transformar a mente mesmo, Tem né? que transformar a Já mente. que nós estamos tão ocupados para fazer alguma coisa com uma longa duração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso e realmente sentar para ler e buscar conhecimento, E né? buscar essa transformação é um processo, né? Não é uma coisa... Começa com uma decisão, obviamente. Sim, uma decisão de sabedoria, de É. saber, né? De conhecimento, mas na esse, verdade. esse é um né? processo que vai durar pro resto da vida. Você não vai ficar da noite pro dia com a sua mente transformada. E essa transformação vai correr pela palavra de Deus. É interessante porque muitas vezes as pessoas... A Adri até já contou aqui a história de uma conhecida nossa que falou, eu sei da verdade, mas assim, eu tenho os meus gostos, eu tenho algumas coisas que são consideradas vícios e eu vou voltar pra Deus quando eu conseguir abandonar esses vícios, esses hábitos, né? Achando que a transformação vai ocorrer por meio da mudança de atitude. E isso tem muito a ver com o histórico que a gente tem dentro das igrejas, que pra ser crente, a igreja é um lugar de gente santa, né? Sim. E eu acho legal, o nosso pastor aqui sempre fala que a igreja é um hospital, é um lugar pra receber doentes, pra tratar as dificuldades que elas enfrentam. E muita gente espera ter a vida completamente consertada pra buscar a Deus no fim de tudo. Mas, de fato, a transformação é um processo que tem que acontecer no nosso dia a dia, né? Sim. E eu queria que você, assim, falasse a sua interpretação. Interpretação é ótimo, né, amor? O que você acha? Não, eu gostaria que você falasse sobre a sua visão de Romanos 12:2, que fala para não nos conformarmos com esse século, mas transformar pela renovação da mente. O que seria, assim, essa transformação vista a essas diferenças com relação ao que tá acontecendo nesse século? Porque, assim, eu confesso que eu tô bem chocada com algumas coisas que eu fiquei sabendo nos últimos dias, nos últimos meses, com relação ao que tá acontecendo no dia a dia. A gente que tem filho, a gente pensa muito com relação a isso, e pra mim é muito difícil, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, a questão de beijar, criança e adolescente e jovem. Eu tava brincando com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu não sei nem qual que vai ser a idade que meu filho vai dar o primeiro beijo. E aí ela falou assim, então, Adriana, na verdade, você não sabe nem se ele vai dar o primeiro beijo num menino ou numa menina, porque hoje eles estão nessa de beijar tanto menino, menina, tanto faz. E aí vem pra mim na cabeça esse versículo de Romanos 12:2, que fala pra gente transformar pela renovação da mente e pra não conformar com o século. E aí pra mim isso dá um boom tão grande na cabeça de como que eu vou trabalhar isso na minha cabeça pra eu entender isso exatamente pra poder passar bons princípios pros meus filhos. E eu queria que você explicasse pra gente. Então, um exemplo que eu dou no livro e que é o núcleo da mensagem desse primeiro capítulo é o exemplo de um adolescente que eu dei aula em escola dominical, que quando eu coloquei para eles o texto de Jesus ensinando que se alguém te ferir em uma face, você deve dar a outra, esse adolescente foi muito sincero de falar: tio, eu nunca vou fazer isso. Isso é um absurdo. E eu gostei muito, eu gosto da sinceridade dos adolescentes. Porque os adolescentes, eles têm essa honestidade de falar o que eles entenderam, de reagir contra aquilo que eles entenderam. Nós, mais velhos, temos a tendência de poetizar o texto. Então, se você fala esse texto de Jesus para pessoas que já estão na igreja há muito tempo, elas vão gostar daquilo, vão achar bonito aquela mensagem de Jesus, mas elas não vão usar aquela mensagem para confrontar os próprios valores. Elas não vão virar para você e falar: eu jamais faria isso. Mas muitos de nós não vamos dar a nossa outra face quando a gente foi ferido. Então tem um momento especial que eu falo da necessidade do confronto, de você ler um texto bíblico como esse e falar: eu não estou pronto para isso, eu não sou cristão suficiente para isso. Mas é a partir desse confronto, é a partir da aceitação desse confronto que vem a transformação. Se você poetiza as palavras de Jesus e fala: que lindo, mas nunca passa pela sua cabeça a ideia de que você deve ser assim um dia, você nunca vai se transformar. Fica algo mais ideológico, né? E não prático de vivência. Fica a poesia mesmo, né? Fica a Igual poesia. tá falando, é uma coisa bonita de se ver, olha que legal, né? Sim. Que exemplo lindo que Jesus nos dá, mas é Jesus que faz isso, a gente não Pois faz, a gente não chega nesse nível, né? A gente nunca vai ser igual a ele.
então, Lucas, essa transformação que a gente busca para nossa vida, para nossa mente, para o nosso modo de pensar, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus, começa com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento da palavra, com o conhecimento da sua vontade para nossa vida, né? Mas esse conhecimento de nada vale se ele não for assimilado. Então, o segundo passo dessa transformação é a assimilação. A assimilação, que é a ideia mesmo de você aceitar, né, e passar a se transformar a partir desse confronto que aconteceu. É quando você né? aceita que você está nessas condições de não viver aquilo ainda, né? Você não tem condição de, Sim. com suas próprias forças, conseguir aquilo, né? Sim. Mas você não disfarçou, você não evitou aquele confronto. Você foi além e assimilou que sim, eu preciso, como cristão, como meu mestre ensinou, eu preciso passar por essa transformação. Então, isso é primordial. Por exemplo, você citou a situação atual. Sim. Se você pega, por exemplo, o ponto de vista político, que hoje eu entendo que está muito militarizado, o cristão, ele precisa se debruçar sobre o texto bíblico de novo e perguntar como Jesus agiria diante de uma realidade como essa. E fazer o confronto de novo. Entendi. Ele precisa fazer o confronto de novo. A partir do que ele está vivendo, a partir da dificuldade que ele está vendo no mundo, no século, hoje, né? É, mas aí a atitude tem que ser a mesma de Cristo, né? Também, né? Porque a atitude que a gente vê hoje é muita revolta. A gente falou isso no programa anterior. Sim, a gente falou, lançou agora sobre a intolerância evangélica, né? Sim. A gente começa a detectar as coisas que estão fora dos padrões e começa com espírito de guerra para enfrentar essas coisas e tentar ser os embaixadores da verdade para consertar as situações, né? Mas a humildade que a gente vê em Cristo tem que ser presente na nossa vida também para essas atitudes. Sim, é uma coisa assim, muito importante, porque a gente está trabalhando com a questão da transformação, mas a transformação pessoal, né? Sim. Lógico que você tendo uma transformação pessoal, você entendendo os seus princípios e valores cristãos, de trabalhar neles, na sua santidade pessoal, você vai transparecer isso, você vai ser sal lá fora, vai fazer uma mudança. Mas não de pegar aquilo e apontar o dedo pro próximo e falar, olha, você tá errado. É porque né? a santificação... É uma transformação pessoal, né, amor? A santificação é exatamente para o próximo, né? Que a gente gera essa santificação. Paulo Júnior fala disso lá do texto de Hebreus. Busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não somos nós que vamos ver o Senhor. Sim, são as outras pessoas que vão ver Deus através da gente. Será que, através dessa busca pela verdade, dessa luta pela verdade, de combater com as outras pessoas em prol da verdade, as outras pessoas estão vendo Jesus em nós? Ou estão vendo só mais uma barreira para conhecer Jesus de fato? Sim, eu vou até ler aqui para vocês essa versão de Romanos 12:2 que eu achei bem interessante. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Gostou? É algo muito... Peraí, você gostou dessa versão? É algo muito pessoal. Sério? Você gostou da versão da nova tradução da linguagem de hoje? Desse versículo. Porque você é mó preconceituosa com essa versão e gostou, né? Eu nem sabia que tava lendo. Eu sabia, não sabia. Olha só, esse versículo eu gostei. Porque essa é a Bíblia do Brennan Manning, eu confio no Brennan. Mas não foi ele que escreveu, ele escreveu os devocionais aí no meio, pode parar. Não, essa versão tá boa. Sabe por que eu gostei dessa versão? Porque ela é muito direta pra falar assim que é pra você. Deus tá falando com você diretamente. É uma transformação pra acontecer na sua vida, pra você buscar uma renovação da sua vida, pra você fazer uma completa mudança na sua mente e assim você vai conhecer a vontade de Deus. Então, assim, é engraçado, parece que todos os nossos podcasts acabam voltando no mesmo assunto de você. A gente não tem muito tema, a gente só fica mudando a máscara dos temas e sempre volta ao mesmo lugar. Não, mas eu acho legal porque é uma coisa tão básica de você pegar aquilo que é pra você e não cuspir pro outro, né? Eu queria fazer 2 comentários sobre esse texto que você leu. Primeiro, que o blog... você não gostou dessa versão. Não, eu gostei. O problema é que o blog Transformai-vos tá ficando idoso. Por causa da conjugação.
oração, tá certo. Nossa, Transformar, é tosco. Transformem-se. Ainda bem que você Inclusive, falou isso. no programa anterior eu falei sobre a oração, as pessoas Ele que oram falou na isso. segunda pessoa, Ele que eu falou acho. do Sei. Ele falou. Tem esse tom aí, Eu né? gosto, ele que não gosta. Viu? Ó, já que a gente tá com um monte de versão de Bíblia aqui, eu vou ler a versão da NVT, a nova versão transformadora também. Olha só. Aqui, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra vocês. Olha que legal. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É a transformação da mente. Sim, é o pessoal. Agora eu tenho uma crítica que foi feita ao livro com relação a isso. Você pode ver que em todas as versões, Paulo está falando para a igreja no plural. Aham. Eu recebi críticas construtivas de amigos falando que o meu livro ele tem um tom muito individualista. É muito voltado para o indivíduo, para a pessoa sozinha. E isso tem a ver com a época que eu estava vivendo também, né? Como na época eu estava afastado da igreja, tinha um tom de eu preciso buscar a Deus em minha individualidade. Sim. E eu consigo fazer isso sozinho. Então isso é uma crítica uma autocrítica que eu faço hoje pro livro. Hoje eu colocaria mais em terceira pessoa. Hoje seria mais igreja. A transformação como igreja, juntos, ela é mais rápida, ela é mais saudável do que sozinho. Não que ela não possa acontecer sozinho. Tem muitas pessoas que em sua solidão ali, elas buscam a Deus e elas conseguem uma transformação, mas ela é muito mais rápida, muito mais saudável quando você tem um grupo que está fazendo isso junto. Então, mas o que eu entendi de verdade, assim, eu vou explicar pro autor aqui, o Lucas Pedro, sobre o que eu entendi. Eu acho que você está enganado, Lucas. Porque, assim, na verdade, o que eu entendo mesmo sobre a questão da transformação pessoal é que você tem que chegar na sua cabeça de querer transformar, de que você tem que ir atrás do conhecimento e que você precisa sentir essa transformação vinda do coração e que você tem que entender que a transformação é um movimento. Não, mas a transformação é em você. Sim. O que ele tá falando é que você, com a comunidade, essa transformação vai ser mais eficaz. Então, entendeu? mas por isso que eu achei interessante nessa questão do seu livro ser muito pessoal e individual, porque você fala diretamente com a pessoa de que, olha, a transformação é um movimento, é uma ação, mas que parte totalmente de você. Sem dúvida. Mas de que você não tá sozinho, lógico, que nós devemos viver em comunidade, em congregação, e até porque eu acho sensacional a ideia de pequenos grupos, porque no pequeno grupo que a gente, igual o Paulinho falou, que a igreja é um hospital, o pequeno grupo é o pronto-socorro, você tá lá no primeiro atendimento e conversa e abrindo o seu coração, mas o start tem que dar em você primeiro. Então eu achei muito legal esse seu ponto de vista do livro, pra você cutucar a onça com a vara curta diretamente na pessoa, porque daí sim ela vai depender de toda a igreja, da comunidade, pra essa cura, digamos, né? Eu tenho esse tom autodidata, né? Então eu quis dar essa ênfase da pessoa não terceirizar a sua transformação, a sua convivência com Cristo para uma igreja, para uma denominação ou para um grupo. Isso precisa ser pessoal. Ela precisa buscar isso nela, né? Então o livro tem esse tom mesmo, né? Mas a vida em comunidade é aquela coisa, aquele provérbio que amigo afia amigo, né? Sim. Então hoje eu vejo isso. Eu achei que isso. estava na Bíblia. Tá na Bíblia. É um provérbio. Dos provérbios. O amigo aprimora seu amigo como uma faca afia outra faca. Ah, então. É um provérbio. Achei que fosse chinês, sei lá. É que na Bíblia tem um livro. Tem um livro chamado Provérbios da Bíblia, tá bom? Verdade, amor. Aí você continua aqui no seu raciocínio falando do sinta para se transformar. Sim, o coração, porque o primeiro foi o cérebro, o coração né? precisa queimar. É Isso mesmo. Eu tenho que sentir aquele quentinho. Isso. Porque a boca fala do que o coração tá cheio, né? Isso. Esse capítulo é extremamente importante no processo que eu coloquei, porque como eu coloco o saiba, a linguagem, a palavra de Deus em primeiro lugar, pode passar a ideia de cristão
cristão cabeção, um Sim. cristão que ele sabe tudo da Bíblia, ele sabe tudo teologicamente, mas não sente nada disso. E a gente sabe pela própria palavra de Deus que é uma questão de poder, o poder que vem de Deus. Tem a ver com, talvez, a fase dos seus 20 anos, que você tinha todo o conhecimento, mas não vivia aquilo de fato no seu coração? Sim, com certeza, porque quando você frequenta uma igreja vivendo aquilo, você aprende racionalmente, mas não percebe a fé, né? Você não vive a experiência com Cristo através do Espírito Santo, né? Então foi isso que eu busquei colocar nesse segundo capítulo sobre o Sinta, a necessidade da pessoa buscar Deus em oração, buscar a presença do Espírito Santo e perceber os caminhos que Deus está te levando através da comunhão com Ele, né? O caminho de transformação, aquilo que falta ainda ser transformado em você, não só pela leitura e pelo estudo racional, mas também pela comunhão. Eu costumo me questionar muito com relação a ler a Bíblia como se eu fosse um material escolar. Sim. Sabe, um livro da faculdade que eu tô conhecendo, que eu tenho que estudar porque vai ter prova. Porque por muitos anos, assim, na minha vida, eu já falei isso algumas vezes no podcast, que eu queria buscar conhecimento, mas apenas por buscar, sabe? De saber quais são todos os juízes, todos os reis, e versículo, decorar versículo e tal. Você falou isso num programa que a gente não conseguiu usar. Isso é interessante, que deu um pau. Né? Verdade. Não precisava falar que deu pau, amor. Mas faz parte da vida, né, gente? Mas é isso mesmo. E é isso que a gente tem que passar mesmo para as pessoas, de que você busca o conhecimento, mas existe uma causa real, né, por trás disso. Não é um livro da faculdade que você está estudando para você se tornar um ótimo profissional. E você tem que estudar, você tá me ouvindo? Tem que estudar o livro da faculdade para ficar um ótimo profissional. Mas a Bíblia você tem que estudar, você tem que sentir, você tem que viver, você tem que trazer na prática. E por muitos anos eu não fui ensinada a viver isso. A gente, assim, eu e algumas pessoas que eu conheço que a gente viveu no mesmo grupo de estudo bíblico da igreja, a gente foi muito incentivado a ler, a estudar, mas muito pouco trazendo para a prática, para o sentido real da coisa, do sentimento e da vivência mesmo. É porque o que se falava muito é: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, né? O versículo bíblico, inclusive. Só que na verdade a gente guardava no cérebro, né? Não guardava no coração. Justamente. Ficava só no cérebro e não tinha um resultado profundo na nossa vida. Isso é um risco muito grande que a gente tem ao educar nossos filhos também, né? Sim, verdade. De fazer não só eles entenderem, mas sentirem aquilo que a gente tá falando, aqueles princípios que a gente tá passando, mais do que um mero conhecimento, né? Algo pra vida deles mesmo que vai transformar de dentro pra fora, né? Com certeza. E falar nisso, eu montei um varal de versículo lá em casa, né? Daí eu imprimi os versículos, fiz um varalzinho e prendi com prendedor branco. Aí conforme eles vão decorando o versículo, eu pinto o prendedor de preto. E eles, assim, estavam decorando quase todos os versículos já. Eu preciso até trocar versículo. E pra ele era puramente pra decorar mesmo, guardar no cérebro. E aí, quando eu comecei a trazer pra realidade aquilo, ele foi tomando um choque tão grande que teve um amiguinho que ele brigou na escola. Ei, eu quero que esse amiguinho some. Vou pedir pra Deus levar ele embora, pra ele desaparecer e tal e tal. Falei, filho, sabe o que Deus fala sobre os nossos inimigos, sobre as pessoas que a gente não gosta? Lembra que você decorou um versículo? Aí puxei ele, mostrei lá. Aí fala pra amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Aí ele olhou, nossa, mamãe, então eu tenho que amar e orar por ele ainda? E aí ele ficou muito assim, pensativo. Aí ele tirou o versículo, pegou o papelzinho, sentou no chão e ficou bem 5 minutos olhando pra aquele papelzinho. Entenda-se que 5 minutos pra uma criança de 6 anos é uma eternidade. Aí eu achei assim, eu falei, cara, por que a gente não é assim? E é a presença do Espírito Santo que faz a gente aplicar o Evangelho na nossa vida cotidiana. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue fazer esse tipo de aplicação que você fez. É o Espírito Santo que faz isso, né? Então a gente crê nisso, na presença do auxiliador que torna viva a palavra de Deus, né? Então esse capítulo ele é essencial. Eu, como cristão reformado, eu precisei colocar porque eu sentia falta de falar sobre o Espírito Santo. Ainda sinto falta nas igrejas de se falar mais sobre o Espírito Santo. O papel dele, né? E como ele é presente na nossa vida. Sim. A gente não pode ignorar a presença do Espírito, né? Sem dúvida. E o Espírito Santo que traz, que tá do cérebro pro coração e você viver isso, né? Sim. Interessante.
agora a gente vai pra ação. A gente... Just do it, just do it, just do it, just do Primeiro você entendeu, depois você sentiu, e agora Agora é a mão. vamos gerar essa transformação também, né? Sim. Bom, primeiro eu queria falar uma outra crítica que foi interessante. Você tá criticando muito seu livro. Não, mas vocês vão gostar dessa crítica. Foi de um adolescente no lançamento do livro. Ele olhou pro banner, que era uma versão estendida da contracapa do livro, e virou pro pai dele, que me contou isso depois, e falou assim: pai, essa ordem tá ao contrário. O certo é você fazer, depois se você sentir alguma coisa, você vai buscar se aprofundar racionalmente sobre aquilo. Essa crítica desse adolescente, ele mostra a mudança que a gente teve do pensamento moderno para o pós-moderno. Os nossos jovens hoje, eles são orientados pela experimentação. Então, esse menino, esse adolescente, ele entende que o evangelho precisa ser vivido, experimentado. Depois, se rolar algum sentimento, alguma experiência bacana, ele busca o aprofundamento. Mesmo. Nossa, é verdade. É um avesso do pensamento moderno. O pensamento moderno, você pensa, não, eu preciso conhecer, saber onde eu tô entrando, onde eu tô pisando. Depois, se eu sentir alguma coisa... Os baby boomers fazem isso. Né? Isso, baby boomer. Como eu sou quase um baby boomer, eu escrevi dessa forma. Mas independente disso, o que o capítulo Ação mostra é a necessidade de você colocar o reino de Deus na sua vida em prática hoje. Porque se você estuda a palavra de Deus, você vive a história passada. Você vive o futuro sobre o porvir com Deus no paraíso, mas você não vive o movimento atual, o hoje. Então, essa ação é a ideia de você colocar a mão na massa e praticar a fé cristã. E encontrar meios pessoais. Por exemplo, eu não tenho aptidão, eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu não tenho aptidão para falar de Cristo para uma pessoa. Eu não tenho aptidão para, frente a frente, contra-argumentar uma pessoa com pensamento cristão. O que eu fiz? Eu fui para a internet. Eu comecei um blog, eu escrevi um livro. Eu conheço alguém assim. Sim. Tem outro nessa mesa. Pois é. São caminhos missionais que a gente encontra para colocar a mão na massa. Mas você não enterrou o seu talento, já é uma coisa boa. Sim. Conseguiu 2, né? 2 moedinhas, mas não enterrou. Não foi pro 10, né? Mas tá bom, dobrou, tá bom. Mais ou menos. Mas é bem isso. Piada de crente é fogo. Mas é bom, isso é bom. É bom. Mas sabe uma coisa legal? Que assim, é até bom a gente falar, estamos falando isso no final, né? Porcaria, né? Pode pôr no começo então, marido. Na verdade, não é algo sequencial, saiba, sinta e faça, né? É que você tem que buscar busque conhecimento. Tem que buscar conhecimento, tem que sentir aquilo que você aprendeu e colocar na prática, mas que não necessariamente é nesta ordem. Não tem ordem. Até porque eu já ouvi histórias de gente assim, porque tanto lançar minha vida pra Deus, deixar Deus me guiar pra onde eu for, de jogar meu coração e falar, Deus, se o Senhor quer que eu vá falar com os ribeirinhos, eu vou. Se o Senhor quiser que eu fale na África, eu vou. Se o Senhor quiser que eu faça missões urbanas na minha igreja, eu vou. Mas para isso, primeiro eu tenho que fazer um seminário teológico, eu tenho que me capacitar pra isso, tenho que me capacitar pra aquilo, eu tenho que terminar minha faculdade, terminar minha escola e tal e tal. Ok, dependendo pra onde você quer ir, realmente é interessante você terminar algumas etapas da sua vida, sim. Mas você já pode se envolver em algo agora. Não necessariamente que você tem que sair do seu lugar. Se você não consegue sair do seu lugar, então você consegue fazer transformação já da onde você tá, sem precisar necessariamente estar pronto, maduro, né? Inclusive uma coisa que eu recebi algumas advertências com relação a esse capítulo é porque eu não fui puritano com relação ao que eu apresento aí. A minha ideia é a seguinte, a minha ideia é que você, a partir do momento que começou esse processo de transformação, você já deve viver uma vida missional. Porque eu entendo que nós, como igreja, ainda não conseguimos ensinar, dialogar sobre a questão da graça de uma maneira completa. Ainda fica um resquício de meritocracia. Então, por causa disso, as pessoas entendem que elas não estão aptas
para viver uma vida missional, para viver uma vida que propaga o reino de Deus. Elas se sentem impuras. Elas acham que um dia elas estarão prontas, mas ainda não. Mas a gente nunca vai achar esse dia. Sim, nunca vai. Esse é o problema. Esse é o problema. É justamente isso. E é isso que eu coloco. A gente perde a vibe, né, gente? Muitas vezes a gente perde... Porque assim, eu já vi pessoas assim que se converteram e... Se converteram... A gente tem que mudar esse termo, né, amor? Não, é isso aí mesmo. Mas que teve um verdadeiro encontro com Cristo e mudou. E aí ficou assim, extremamente apaixonada. Porque eu quero falar de Deus. Nossa, teve uma amiga minha no Paraná que ela se converteu e ela... Gente, era insuportável. Ela ficava... A gente andava de ônibus, ela ficava falando de Jesus pro cobrador e pro motorista a viagem inteira. Mas assim, ela não entendia quase nada de Bíblia. Daí ela falava, aí ela pedia minha ajuda. Daí ela falava, pedia ajuda. E naquele momento eu ficava até um pouco irritada, porque eu queria fofocar com ela, falar mal da comida da faculdade, e ela queria falar de Jesus, sabe? E aí, mas porque ela tava nesse amor. E hoje, olhando pra trás, eu tenho tanta vergonha, assim, de muitas atitudes que eu tive. E eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que aproveitar esse amor. Sim. E já esbanjar essa vontade de ter que fazer. Sim. Sem ter que... Lógico que tem que também buscar conhecimento, se preparar. Uma coisa não elimina a outra, mas você não precisa também esperar a vida toda estar pronto pra fazer uma coisa dessa. E não elimina o processo de santificação também, né? Que alguns pensam que essa proposta elimina a necessidade de você verificar os seus pecados, verificar aquilo que precisa ser deixado pra trás. Não é isso. Mas a ideia é que você pode fazer isso ao mesmo tempo. Sim, né? Claro. Você nunca foi merecedor, você nunca vai ser merecedor. Então, se é assim, você pode partir pra ação já, independente de você estar santo ou não, entendeu? Com aquele pecado ou não. Então, essa é a ideia. E é tão engraçado que, assim, que a gente pensa que a questão é um movimento mesmo, né? A gente fala... Eu gosto muito dessa palavra movimento porque ela traz ação e não é algo pontual estático. Sim. Então, o movimento é algo que nunca para. Nunca para. O mar tá em movimento, ele nunca para. Então, você também... A gente sempre também tem que estar em movimento e sempre buscar aprender coisas novas, buscar conhecer o que tá acontecendo em volta e entrar e trabalhar nessa questão do que tá tudo em volta acontecendo com as pessoas, mente. E é interessante que, assim, que depois que você trata esse processo na sua vida, as outras coisas que a princípio você achava que era primordial, aquilo vai deixando de lado. Exato. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas eu queria muito servir na igreja e tal, queria me tornar membro, mas eu ainda fumo, igual o Paulinho até falou isso, né? Eu não fumo, não. Eu nunca falei isso. Um exemplo nosso. E aí, cara, calma, pera. Você não precisa... olha que polêmica. Você não precisa deixar o cigarro de lado pra começar a vir pra igreja. Mas você entrando na igreja, você compartilhando, vivenciando essas experiências, esse movimento, buscando a sabedoria de Deus, tendo conhecimento das escrituras, vivenciando isso, sentindo isso, você vai ver que aquela questão primordial da sua vida de que, eu fumava, não posso ir pra igreja, aquilo vira besteira. Sim. E quando é festa, já até parou de fumar e não viu, sabe? Verdade. Não só que você vai entender que isso é pecado, às vezes você já sabe que isso é pecado, mas é que isso vai deixar de ter importância na sua vida, né? Sim. Você vai ter outras prioridades, você vai deixar as picuinhas de lado. Você citou o cigarro, talvez seja até mais distante da gente, mas às vezes são coisas menores do nosso dia a dia que a gente, agora adultos, a gente olha pra adolescência e começa a lembrar de tanta coisa que a gente achava importante, achava a coisa mais importante da vida, e hoje você olha, cara, por que eu dei importância pra isso? Isso não tem nada de importante na vida, no reino, né? E mas teve assim várias amigas minhas, por exemplo, que na época que eu era adolescente, queria levar, vamos pra igreja, vai ter um evento assim e tal, e a pessoa não se sentir digna pra ir pra igreja porque ela gostava de ir na balada fim de semana, sabe, umas coisas assim, e daí, cara, não é, a igreja você não entendeu tem que... tudo errado, né? É verdade. E o pior é que isso, eu achava que era coisa de antigamente, mas não, isso acontece hoje ainda. E tem um detalhe que eu coloco no livro também nesse capítulo, que a vida missional, ela é ainda mais exigente do que a vida puritana. Porque a vida missional,
ela exige de você que você abandone, inclusive, coisas que não são pecado. Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida na qual a carreira, o trabalho, que hoje não é considerado pecado em nenhum meio eclesiástico, para a vida missional, quando ela se coloca para o faça, para a ação, ela vai entender que o excesso de trabalho, o excesso de dedicação a essa carreira é um empecilho para viver a vida no reino de Deus. Então aquilo que não é pecado, não tem a ver com fumar, não tem a ver com beber, não tem a ver com se drogar, mas aquilo também está atrapalhando a vida dela, a atuação dela no reino de Deus. Então esse caminho do faça, do ide, ele é mais exigente do que o caminho que eu chamo de, na verdade não é um termo que eu pego do falecido Robinson Cavalcante, que é a ideia de santificação passiva, na qual eu não faço nada para o reino de Deus, mas eu deixo de fazer coisas que são erradas. Esse processo é o contrário, você tem uma santificação ativa, você vai para a luta, você vai para o movimento. E nesse ir você percebe que coisas que não são pecado estão atrapalhando a sua vida missional. Que às vezes, por exemplo, até o amor excessivo pela família. Sim. Tem pessoas que estão, nós latinos, nós somos tão apegados com família, que às vezes a própria família é um empecilho para a vida no reino de Deus. Isso, não é pecado, certeza, não é pecado amar a família. E vida no reino de Deus não é necessariamente trabalhar na igreja, né? Ou trabalhar para a igreja. Gente, a gente já falou isso, até no episódio do Bob Dylan, né? Mas não, vamos deixar claro, porque não tá querendo dizer assim, tô dando muito tempo pra minha família e não tô dando tempo pra Deus. E tempo pra Deus é cantar no coral da igreja. Isso. A sua família tem que ser priorizada mesmo, só, né? Ter sabedoria de saber como que isso vai fazer parte do seu trabalho no reino, né? Pois é. Sim, é verdade. Importante. É verdade mesmo. Eu gostaria de falar um outro assunto, assim, que tem a ver também com transformação, com renovação do seu blog aqui do Transformai-vos, que eu achei tão interessante que você pega muitos fatos cotidianos, tanto da sua vida quanto fatos pontuais que aconteceram no mundo, e trouxe aquilo uma reflexão contextual bíblica. Você faz o avesso do sermão, né? Isso. Você pega o exemplo prático e aí depois que você traz para a aplicação do texto. Que é outra crítica que você recebe, né? Que é outra crítica que eu recebo. Mas não podem ser usados como sermão, porque é o contrário do sermão, entendeu? E eu falo isso porque eu conheci o seu blog por conta daquela poesia do Muro do Omran lá. Eu não sei como é que fala isso. Eu também não sei. Mas escrever é fácil, é só copiar, né? Porque, não sei se vocês estão ouvindo a gente, vocês chegaram a ver essa imagem, era um menininho que estava no aeroporto, né? Isso. Sentado no banco, e aí o policial, acho que foi conversar com ele, consolar. Ele tava com a cabeça toda suja de terra e sangue, porque tinha passado por um bombardeio, acho que foi na Síria. Na Síria, em Alepo. E aí aquela cena chocou muito. Você vê uma criança de 6 anos sozinha, sentada, sujo com terra e sangue, sozinho, não tinha nenhum adulto perto. E aí você fez uma poesia, né? Colocou no Facebook sobre o Muro de Omran, e você trouxe lá da Síria e colocou no dia a dia da nossa vida, de o que a gente tá fazendo, negligenciando tantas situações dessas que acontecem na nossa vida. E eu achei muito interessante essa questão de que a gente passa por muita coisa na nossa vida e que a gente tem que pedir discernimento pro Espírito Santo tocar a gente e transformar a gente através da leitura da Bíblia naquilo. Sem dúvida. E é interessante porque até meu filho de 6 anos falou assim: papai, a gente ora pra Deus, mas eu não escuto Deus falar comigo. Aí o Paulinho até falou: então, filho, mas a gente tem que ler a Bíblia, porque Deus responde a gente através da palavra dele, que é a Bíblia. E quem traz esse discernimento é o Espírito Santo mesmo, né? Sim. Então essa é uma coisa que me chamou muita atenção, foi um tapa até na minha cara de, cara, que louco, né? De você estar vivenciando algumas realidades que estão acontecendo, e aí muitas vezes a gente deixa aquilo longe e esquece de pedir para que o Espírito Santo transforme aquilo na minha vida, né? Justamente. É aí que está o confronto, né? Você pode entender isso de uma maneira errada, a aplicação, né? Como eu disse que eu recebo crítica. O avesso do foi sermão. Ser o avesso do sermão, mas na verdade é o resultado de ouvir sermão, é o resultado de ler a palavra de Deus constantemente. Quando você tá na vida, no palco da vida, e você vive algo que você precisa resgatar aquele ensino bíblico para se entender como cristão, como que eu vou agir como cristão, segundo a palavra de Deus, diante dessa realidade. Então, é realmente o contrário, mas é uma retribuição daquilo que você aprendeu, tanto lendo quanto ouvindo, né? Então, os textos são isso. E nesse caso específico do menino,
feminino, do Onran, ele tem a ver com o que o Paulinho falou. O cristão hoje, ele ainda é muito igrejeiro. Então, ele não se vê como cristão responsável por aquele menino também. No que não está sendo feito. Né? É muito distante. É isso que me doeu quando eu li a poesia, sabe? Sim. Tem um muro mesmo, tem um muro. Tem um muro cultural ali. E tem um muro na nossa cabeça, de achar que aquilo que tá acontecendo lá e não é problema nosso, entendeu? Então, esse que é a aplicação que a gente precisa fazer constantemente. Eu queria, inclusive, chamar aqui o Cid Moreira para ler pra gente a poesia, tá? Vamos lá. Há um muro, Omran. Boa, vai ter que comer muito arroz com feijão pra virar o Cid Moreira. Nós. Não, amor, lê que a sua voz é bonita. Há um muro, Omran. Há um muro entre nós. Um muro de distância, um muro de cultura, um muro de dogmas, um muro de indiferença, um muro de comodismo. Apesar do muro, vi você, seu olhar, sua dor. Desde que te vi, penso em você, oro por você, luto para que o vejam. Minha voz é baixa, mas eu vou gritar, porque você deve ser visto, porque você é gente como eu, é criança como fui. Há um muro, Onran, mas eu vi você. É muito legal, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. E você continua escrevendo, né? O livro tá aí pronto, porque afinal você é um escritor. Não, eu escrevo. Escreve. E o blog continua lá, transformai-vos.org. Conteúdo tá todo lá para vocês conhecerem mais do Lucas Pedro. Muito conteúdo legal, muita reflexão boa para você compartilhar com seus jovens, adolescentes, com seus liderados. Acessem lá, transformai-vos.org. E muito obrigado, Lucas, por vir aqui pra Vinhedo gravar com a gente. Eu quero ler o livro agora, ó, do Soro ao Petit Gâteau. Tem muitos títulos interessantes. Tem muito sermão aqui, ó. às avessas aí. O pior Natal de todos os tempos. Olha que propício pra gente ler. Legal. E no site dá pra adquirirem o livro também, que tá em promoção. Isso, tá com 50% de desconto. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado por participar aqui com a gente. Feliz ano novo, Deus abençoe. Amém. Muito pra dinheiro no bolso. Também. Saúde pra dar e vender. Amém. Tchau, tchau. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos de 2016, o ano está acabando. Pra fechar o ano. Ah, que pena, o ano tá acabando, eu vou entrar de férias. Eu vou pra praia. Vai ostentar, né? Que a gente vai pra linda Praia Grande. Cara. Tem podcaster que vai pra Europa. Sim. Pros Estados Unidos. Verdade, pra Portugal, né? A gente tá aqui, Praia Grande. Quer dizer, a gente vai ainda, né? A gente vai, mas a gente gosta, né, amor? Tá graças no a Deus, coração, né? Graças a Deus. Não, a gente opta, né, por estar em Praia Grande. É verdade, é o que tem pra hoje. Mas assim, estamos terminando o ano muito agradecidos a todos vocês que nos acompanharam em 2016. 2016 foi um ano um tanto esquisito, né, Dri? Foi muito esquisito. Muitas coisas esquisitas. Que né? coisa. A gente descobriu o Telegram, as funcionalidades dele. Descobri um gerador de memes lá no Telegram, curti pra caramba. Gerador de memes. Quando você digita roupa, o GIF, aí tem um monte de meme lá. Gerador de meme não, né? É por isso que o ano foi esquisito pra você? Não, foi tudo muito esquisito, assim. Na política foi bem zoado. Foi muito doido. No esporte, assim, as Olimpíadas foi bem da hora, me surpreendeu pra caramba. Mas, no geral, foi esquisito. Foi esquisito, um ano diferente. Eu não sei definir por que esquisito. Isso não é uma retrospectiva de 2016. Mas a gente tá muito agradecido por esse ano, pelo podcast, por tudo que aconteceu, pelas novas amizades. Verdade. Pela sua companhia aqui, porque esse ano a gente continuou, além do podcast Irmãos.com, intercalou com o podcast Cepal, então Sim, verdade, muitas mensagens boas, toda né, semana tinha conteúdo novo aqui, além da parceria com o BTcast, com o No Barquinho, o Contraponto que veio lá do BTcast, então muita coisa legal aconteceu nesse ano aqui em Irmãos.com. No começo do ano tivemos o site novo, né, cheio de novidades aí. E por isso que o ano foi esquisito. Por que esquisito? Porque já começou com um site novo, olha que coisa linda. Um ano esquisito diferente. Não é esquisito de ruim, é esquisito de estranho, É esquisito de estranho, é verdade.
verdade. Mas a gente quer agradecer muito a todo mundo que gravou com a gente, né? Foi muito especial. Verdade. O pessoal do Team Street na parceria do podcast Cepal. Parece que tá tão longe, né? Mas tá aí, né? todo mês aí tem os programas que nos lembram disso. Ano que vem tem Encontro Cepal de novo, inclusive. Você já pode fazer sua inscrição. Tem o banner aí no site. A gente quer ver muita gente. E a gente vai estar lá de novo, né? Estaremos lá. Estaremos com Aquário, né? Teremos com o nosso espaço lá. Também. Gravando conteúdo. Enfim, e a gente quer agradecer, ó. Eu quero agradecer uma pessoa especial de todos que gravaram com a gente esse ano. O cara que tava sempre lá, que a gente entrava em contato, pode contar comigo, eu gravo com vocês, estudava o tema aí atrás. Um grande abraço ao nosso amigo Cacau Marte. Aê, Cacau! Cacau já virou do Irmãos.com oficial. Ele é de todos, né? O Cacau é da galera, digamos assim. Cacauzito da galera. Muito obrigado mesmo, Cacau, por sua amizade, pelas gravações, por estar sempre pronto para gravar com a gente. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Foi muito legal ter vocês com a gente durante esse ano. Sim, que fazem verdade. A gente conseguir gravar temas diferentes, conhecer gente conhecer nova. assuntos diferentes, né, amor? Verdade. Obrigado mesmo a todos que apoiaram. E um obrigado também muito especial ao Ariel Jaiger. Aê! 2016 solteiro e 2017 casado. E ele foi o editor do podcast Cepal durante todo esse ano, sempre entregando antes do prazo. Foi muito legal ter a sua amizade, a sua companhia, a sua parceria com a gente, Ariel. Muito obrigado mesmo. E pra terminar, só dizer que durante as nossas férias teremos, se Deus assim o permitir... E se o JV não furar... teremos programas especiais no mês de janeiro, especiais de férias, gravados durante o Rock no Vale. Olha isso, pra você que não foi no Rock no Vale, vai ter a oportunidade de ouvir o que foi falado lá, né, amor? As músicas você ouve nos CDs dos cantores. Sim, verdade. E o conteúdo dos painéis, dos bate-papos que tiveram lá estarão no podcastirmãos.com de janeiro, se esses arquivos chegarem pra gente, tá bom? Eles garantiram que gravaram, que ficou muito legal, mas ainda não tivemos esses arquivos. Sim, e se a gente não tiver programa em janeiro... Vocês já sabem de quem é a culpa. Você já sabe pra quem você vai mandar uma reclamação. Quem você vai xingar muito no Twitter. Isso. A gente coloca os nomes aqui. Isso, pode deixar. E em janeiro a gente vai dar uma paradinha com o podcast Cepal também. Em fevereiro a gente volta com a nossa programação tudo, normal. Né, amor? A gente volta com tudo. Com tudo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. Não nem chamo de audiência, né? Chamo de companhia, porque a gente sente vocês perto da gente mesmo, tanto nos grupos em que a gente participa de Telegram, no WhatsApp, no próprio Facebook, todos os contatos que a gente tem, acaba sendo um diálogo mesmo, né? Duas vias, e de volta. A gente fala aqui, vocês respondem lá, e a gente pode ter esse contato constante. Obrigado a todos vocês que comentam, continuem comentando. A gente sempre enfatiza comentando. Isso. E a gente conta com vocês em 2017 também. Beleza, gente? Beleza! Muito obrigado, feliz ano novo. E um próspero 2017. É isso aí. Até lá, galera. Beijo. Meu filho perguntou o que é próspero. Eu não soube responder o que é próspero. Vamos deixar pra vocês responderem. Respondam nos comentários, assim vocês geram comentários também. Valeu!